Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá para mais um De Papo com a Lari nessa quinta-feira e te digo que gelada em Porto Alegre. Inclusive até me resfriei. Tô aqui com todo o meu amor e o meu resfriado para mais uma live para trazer um pouquinho mais de conhecimento. Boa noite para quem está entrando. Sejam todos muito bem-vindos nesta live de quarta-feira de Papo com a Lari. E hoje eu botei um monte de pergunta aí no meu assunto da live. E eu quero mudar tudo isso aí. Ana Marley, e aí, minha linda? Boa noite. Bruno, Gênero e Modas, vamos entrando. O tema da live hoje é por que eu não consigo mudar? Por que eu me limito? Porque eu cometo os mesmos erros. Aí eu botei aqui como pode melhorar isso, como é que eu busco uma solução para essas coisas que estão me limitando, essas coisas que não permitem eu pensar fora da caixa, eu sair desse lugar de aprisionamento, essa limitação de uma forma geral, né? Por que eu faço as mesmas escolhas, cometo talvez aí os mesmos erros, eu tô mandando uns aviõezinhos aqui. Talvez aí os mesmos erros, o que eu tô fazendo, que isso tá fazendo com que eu vacile de novo, ou fique no mesmo resultado, não prospere, ou meus relacionamentos não dão certo, ou eu não paro em trabalho nenhum. Essa é a pergunta. E aí a gente taca ali como pode melhorar. Transista, eu tô louca pra fazer umas tranças no meu cabelo, mas ele é bem fininho, será que dá? Já me responde aqui depois. Cristiane, todo mundo que tá entrando, boa noite, boa noite, boa noite. Então é essa a ideia aí da limitação, do padrão de comportamento, do padrão mental. E por que isso acontece, né? Por que a gente tá tão encaixotado em vários comportamentos, em várias decisões, em vários momentos da vida e a gente não consegue dar essa virada? Tu quer... eu queria estar mais magra, eu queria entrar para um desafio, eu queria estar mais gostosona, eu queria passar naquele concurso público, mas eu já tentei e não consegui, eu queria. Como a gente quer coisas, né? E de verdade, quando a gente quer, a gente tá escolhendo, porque tu quer, ok, que tu quer, eu quero. Quer isso aqui? Quero. Quer isso aqui? Quero. Percebe que o querer e a escolha tem pesos diferentes, né? Eu quero. E agora quando eu digo assim, eu escolho isso para minha vida. Olha como o peso da palavra é mais interessante aqui. Por quê? Eu quero. Outro que eu quero, também quero, o que acontece quando a gente fala que eu quero, né? Tu quer, mas tu quer, não demanda tanto esforço, não depende tanto de ti, tá até ali no teu nível inconsciente de tu quer, mas tá, daqui a pouco vai cair no teu colo, daqui a pouco tu vai conseguir, daqui a pouco vai vir, fica tudo muito no ar quando a gente fala eu quero. Então, de verdade, quando tu quer, ou tu conseguiria trocar esse querer pela palavra escolher, porque ela tem outro peso, né? A gente tá falando um pouquinho de programação neurolinguística. Todas as palavras, elas têm um significado pra gente, certo? Eu vou começar por aí, mas eu já vou chegar lá onde eu quero chegar. Todas as palavras têm um significado. Se a gente fala... por exemplo, problema. Pensem aí comigo, quando eu falo problema. A palavra problema é uma coisa que te convida a resolver. Normalmente, quando a gente pensa em problema, se eu penso na palavra problema, se eu pergunto para várias pessoas aqui na minha frente, o que significa problema para ti? Qual é a imagem que vem na tua cabeça quando tu fala a palavra problema? Alguns vão dizer assim, eu diria... É um muro intransponível para mim, é um problema, não consigo passar disso. Eu já ouvi
pessoas falando que é um cálculo, uma operação incalculável, né? É algo limitante. Então, quando tu fala problema, inconscientemente tu não vai em direção daquilo para resolver. Ah, tipo, chamei um amigo. Vem cá, eu tô com um baita problema, tô com um problemão. E aí a gente já aumenta aqui o problema, né? A pessoa não vai, tá, cara, aí que eu quero ver qual é o problema, vamos resolver. Não, tu não vai, não flui. Agora, se eu trocasse a palavra problema por situação, o situação convida. Situação, deixa eu ver qual é a situação aí. A situação já é mais leve. Então começa a perceber aí se dentro do teu dia a dia tu não consegue trocar a palavra problema por situação como se tu não... olha como se tu não vai resolver isso de forma mais rápida. Hoje eu tô com o meu cérebro devagar que eu tô resfriada. Então me perdoem. Então assim, eu tô falando sobre programação neurolinguística e falar sobre querer e escolher. Quando a gente realmente escolhe por algo, tu escolhe independente se tu tem dinheiro, se tu não tem dinheiro, se tu tem o tempo, se tu tem o tempo, se tu não tem o tempo, tu vai de alguma forma buscar isso. Eu vou buscar, eu escolhi uma vida com mais saúde, né? Eu escolhi ser uma pessoa mais saudável, eu escolhi aprender alguma coisa. Tá muito frio aqui, tá? Essa noite vai dar 11 graus aqui em Porto Alegre, tá super frio. E foi uma mudança rápida de temperatura. Então, assim, as escolhas, quando a gente escolhe, não tem o que te tire dessa tua meta. Tu escolheu de verdade. Então, muitas das nossos desejos de mudança, eles não vêm de uma escolha real. Além do que, nós temos a seguinte situação. Pensa comigo. Nós temos o cérebro racional, e que é o nosso consciente, e o nosso cérebro inconsciente, a mente inconsciente e a mente racional. A mente racional, ela é 5%. Nós agimos 5% pelo racional e 95% pelo inconsciente. Então, nesse consciente, nesse racional, nesse 5%, estão as nossas ações. O que eu quero fazer é o teu movimento. São as tuas escolhas, vamos dizer assim, as tuas mudanças. Os 95%, que é o teu inconsciente, é tudo que tu foi construindo na tua vida, todas as experiências que tu teve, tudo que tu viveu, tudo que tu aprendeu e tudo que tu concluiu a partir dessas vivências e aprendizados. Então, muitas coisas a gente aprende de pai e de mãe. Então, são as nossas figuras de autoridade. Para essas pessoas, né, para nós, essas pessoas, elas têm muito poder. A minha mãe dizia que fazia assim. Meu pai falava que isso era correto. Ou meu pai não falava, mas eu via o meu pai agindo dessa forma. Então tu vai construindo aí uma história, tu vai construindo nesse inconsciente um arquivo mental. E olha que interessante. Por mais que tu queira te movimentar nesse 5% do consciente, o teu inconsciente criou uma historinha que diz não, por aí não dá, não fecha a nossa experiência. E o que o teu cérebro quer? O teu cérebro não quer fazer esforço, ele quer economizar a tua energia. Então, ele vai te manter parado, quieto, tranquilo, ele não quer desperdiçar energia contigo. E ele vai se amparar desses 95% de histórias e de conclusões que tu já teve. É assim que se faz, é assim que é desse jeito. Então nós não conseguimos mudar porque nós já temos arquivos instalados dentro da nossa cabeça. Arquivo para como tu olha o envelhecimento, como tu olha as possibilidades, como tu olha a tua maneira de ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro,
como tu olha a tua maneira de se relacionar. Então tu já tem alguns padrões definidos aí que não te permitem criar nada de diferente, receber nada de diferente. Por exemplo, tu pode ter um padrão mental, um padrão preconceituoso, por exemplo, né? Tu vai olhar para uma pessoa com um preconceito. Dessa pessoa tu não vai receber nada, quando eu falo não receber nada, dessa pessoa tu não vai baixar as tuas barreiras, nem se ela tivesse com uma mala de dinheiro, tu receberia, porque tu já tá preconceituosa com aquilo, tu já tem um ponto de vista fixo. Então, como seria a gente começar a acessar mais possibilidades saindo desse padrão mental já definido, que não permite que tu crie mais dinheiro na tua vida, que não permite que tu tenha relacionamentos mais fantásticos, porque tu tá no modo escassez, tu tá no modo pobreza, tu tá no modo de olhar para baixo. E como é que isso, de forma prática, alimenta o meu inconsciente? Sabe aquela frase que a gente ouvia muito? Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore. Qual era a outra que eu ouvia quando eu era pequena? Dinheiro não é capim. Ou quem tem dinheiro não presta. Ou, olha lá, a fulana ganhou dinheiro, tá com muito dinheiro e ela não trata bem as pessoas. Então, são coisas que tu vai guardando dentro da tua cabeça. Tu não vai querer ficar rica e má. Então, inconscientemente, tu pode até ganhar dinheiro, mas tu não segura esse dinheiro. Como é que tu vai ter dinheiro se a tua família é paupérrima? Por honra, pai e mãe, a gente também faz algumas escolhas inconscientes. Meu pai e minha mãe não têm grana. Meu pai e minha mãe passaram muita dificuldade. Como é que agora eu vou me dar bem financeiramente? Como é que eu vou me dar bem profissionalmente? Então, por amar esse pai e essa mãe, por honrar esse pai e essa mãe, não é que eu não vou ganhar dinheiro. Eu vou criar esse dinheiro para mim. Ele vai entrar, só que ele vai sair rápido. Eu vou dar um jeito de fazer uma dívida, eu vou dar um jeito de entrar no negativo no banco, eu vou dar um jeito de fazer um empréstimo e esse dinheiro vai pelo ralo. E aí tu fala, pô, o dinheiro entra na minha vida, mas ele sai rápido. Então existe um padrão aí, assim como existem padrões de relacionamento, né? Relacionamentos tóxicos ou relacionamentos onde tu tá sendo traída num, tu vai para outro, tu vai ser traída igual, onde tu não tem valor, sabe? Onde são relacionamentos de violência ou relacionamentos que tem agressão verbal, que seja, e tu vai sempre dizendo pra ti, eu dei o dedo podre pra relacionamento, olha aí, eu tô com mais um cara crápula, entrou mais uma mulher, filha da mãe na minha vida. Eu tenho o dedo podre pra relacionamento. Eu posso andar num raio de 5 quilômetros, eu vou escolher o cara mais mequetrefe da área. Quantas vezes a gente já não falou isso pra uma amiga, pra uma irmã? Acontece que tudo isso que tu vai contando pra ti, todas essas experiências que tu vai concluindo e vai reafirmando, vai virando uma crença, né? Vai virando esse arquivo mental. Então, quando as crenças se instalam, ou pelo pai e a mãe, que são figuras de autoridade, quando dizem diariamente algo para ti, tu é um incapaz, tu é muito burro, olha aqui, tu não faz nada certo. Isso se instala uma crença por pai e por mãe, ou uma outra figura de autoridade. Impacto emocional também, as crenças se instalam na gente, a gente teve uma situação onde emocionalmente eu me impactei, pode ser pro positivo ou pro negativo, eu cheguei e tirei uma conclusão desse impacto, ponto. Ali eu gerei uma outra crença. As crenças também se instalam através de repetição. Tu vai ouvindo sempre a mesma coisa, ou tu vai falando para ti sempre as mesmas coisas. E aí eu te convido a pensar, o que tu fala para ti todos os dias? Qual é a tua conversa interna? Quais são as últimas coisas que tu fala, que tu pensa antes de dormir? Quais são as primeiras coisas que tu pensa ao acordar? O que tu fala para ti constantemente?
A tua conversa, ela é uma conversa capacitadora, ela é uma conversa que ela te empodera, ou ela é uma conversa que tá sempre dizendo para ti, não, eu não vou conseguir, eu acho que não vai dar certo, não é esse momento, eu não tenho condições. Porque isso tudo vai te deixando pequeno. E tu vai acreditando nessa tua pequenez. E aí tu vai querendo mudar. Mas não tem como mudar a tua ação, os 5%, se tudo que tu acredita a respeito de ti tá te falando ao contrário. Tá te dizendo que não dá, que tu não pode, que tu é burro, que tu não tem dinheiro, que tu é incapaz, que já deu errado uma vez e vai dar errado de novo. Quantas vezes a gente entra nesse processo, até profissional? O fulano faz melhor do que eu. Ah, ele já trabalha um tempão com isso. Ele fala bem numa live. Ele sabe se comunicar. Como é que eu vou abrir uma live? Como é que eu vou conversar com alguém? Como é que eu vou ter um Instagram, por exemplo? E aí a gente começa a olhar pra gente pequeno e entrar num processo horrível de comparação. E essa comparação, não é real e ela é desleal. Por quê? Porque a gente não pode se comparar com o outro. Tu te compara com o outro, tu não sabe a jornada dele, tu não sabe o quanto que ele fez de esforço para estar nesse lugar, o que ele abdicou para isso. Mas ele tá lá, naquele degrau, lá no degrau número 100. E tu tá no degrau número 3. Só que tu não adianta que tu não vai sair do degrau número 3 para ir pro número 100. Tu vai do 3 pro 4. Esse é o teu processo. E tu vai olhar para baixo, antes tu estava no degrau 2. Então, se for para haver uma comparação, que seja uma comparação contigo ontem e não com o outro. Porque aí, mais ainda, tu entra nesse processo de invalidação, de incapacitação, de se apequinar para as coisas, né? De se tornar pequeno, miúdo, sem poder, sem ação, sem potência. E aí, quantas coisas tu vai falando para ti quando tá nesse espaço de pouca potência? E essa fala, tu vai confirmando ela. É a tua crença, é a tua cantilena diária, né? Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Tu vai entoando esse mantra, porque é um mantra. E aí, tu já vai formando mais um arquivo mental. Para quê? Porque aí, tu vai, de alguma forma, tentar daquele jeitinho meio cachorro, e tu não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o universo vai te conectar com pessoas, situações e realidades onde confirmem a tua crença. A tua crença naquilo que tu acredita de ti, naquilo que tu acredita de como é ganhar dinheiro, de como é se relacionar e de como é viver. Então nós estamos eternamente nos reencaixotando. A gente se encaixota diariamente em pontos de vista, em crenças, e quando tu não entra para consciência, tu não tá em estado de consciência, tu não percebe isso, tu só vai empurrando as coisas com a barriga e vivendo de forma reativa, e tu não vai co-criando diferente. Tu vai fazendo as mesmas escolhas podres. E dizendo, ai, coitadinho de mim. Aí nós vamos para um outro processo. Tu vê, eu não consigo nada, realmente eu tenho um dedo podre para relacionamento. Aí tu entra no processo da vitimização. Ou seja, terceiriza responsabilidades e não toma as rédeas da tua vida. Então, o convite é para que você olhe para você agora e perceba quais são os padrões que você anda repetindo nessa existência toda. Porque a gente não tá só aqui, né? Nós somos seres infinitos. A gente já teve outras vidas, a gente veio nessa para aprender. O que eu tô... Enquanto eu não aprender, eu vou repetir.
enquanto eu não vou aprender, eu vou repetir. Então, o que eu tô repetindo nessa relação? Aí eu tô conhecendo uma outra pessoa nessa mesma vibe. O que eu preciso mudar? Talvez eu precise mudar em mim e não lá, não fora. Eu não tenho que mudar a pessoa que eu vou me relacionar. Eu preciso me mudar para poder mudar o padrão vibratório, para poder mudar o padrão de pessoas que eu vou me relacionar. Se tu adquirir mais conhecimento, no piloto automático, isso mesmo. Se tu adquirir mais conhecimento, se tu sobe um pouquinho a tua régua desse conhecimento, tu já começa a andar num ambiente onde também pessoas estão no mesmo nível. Opa, achei aqui a minha praia. Olha aqui, ó, tem pessoas interessadas aqui, tem pessoas interessadas em evoluir, tem gente aqui buscando uma maneira, sei eu, de sobressair no digital, mas estão em busca de algo. Então, é a mesma coisa, eu quero um relacionamento. E eu tenho uma lista desse relacionamento. Eu fiz ali como é que eu vou dizer? Eu fiz uma lista do homem perfeito, né? Um avatar, é essa palavra, um avatar. E ali meu avatar é moreno, é alto, é não fumante, é sensível, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que não seja ciumenta, sabe? Uma pessoa que goste da comunicação, uma pessoa que goste de dançar. E aí eu fui fazendo uma lista desse meu avatar, tá? Desse cara que eu idealizo para a Larissa de hoje. Mas vamos lá, eu fiz toda essa lista aí. E aí eu começo a olhar para essa lista e, na realidade, o que eu tenho que pensar sobre essa lista depois dela feita, né? Eu fiz a lista e agora, Larissa, seja a lista. Seja tudo isso que tu quer em outra pessoa. Porque pensa, olha só, eu quero um cara que cuide da saúde, mas eu tô pouco me lixando pra minha. Eu não faço um exercício, ou eu não tenho uma alimentação de qualidade, ou eu bebo pra cacete no final de semana, mas eu quero um cara topzera com a barriga de tanquinho. Fecha? Não fecha. Eu quero um cara confiante, eu quero um cara seguro. Eu não quero um cara torrando a minha paciência, mas eu sou um poço de insegurança. Fecha? Não, não fecha. Então, quais são as coisas que tu escolhe hoje na tua vida? E as coisas que tu escolhe, elas vão demandar uma ação. E talvez ela demande tanto comprometimento que tu vai ter que abrir mão dessa tua versão antiga. Tu vai abrir mão de padrões que não te servem mais. Tu vai ter que abrir mão, talvez, de amigos que não vão estar fechando mais. Tu vai abrir mão, talvez, de lugares. O que tu está disposto a fazer para isso que tu escolheu? Deixa eu botar meu óculos, senão não enxergo o que vocês escrevem. A escolha cria, exatamente, Carla, a escolha cria. Não escolher também cria, né? Porque não escolher também é uma escolha. Mas aí onde é que tu vai ficar? Parado nesse mesmo lugar. Não tem como evoluir. E aí tu vai ver todo mundo andando, vai começar a botar defeito em todo mundo. Por quê? Porque quanto mais eles andam, mais isso mostra o quanto tu tá parado no mesmo lugar. Mas ainda assim não é sobre eles, é sobre ti, sobre você. O que tu está fazendo hoje, quais são as escolhas que tu está fazendo hoje e o que se requer para toda essa escolha. E se tu não sabe o que tu te limita, que é o papo de hoje, né? Por que eu não consigo mudar? Por que eu me limito? Porque eu cometo os mesmos erros. Começa a buscar viver mais no aqui e agora, perceber quais são os teus comportamentos. E óbvio que aqui eu vou dar uma outra sugestão, na qual eu sou apaixonada, vá correr suas barras, que é uma ferramenta perfeita, uma ferramenta mágica para que a gente comece a destruir, descriar todo e qualquer padrão que está lá incrustado nessa mente inconsciente.
né? Nós temos 32 pontos aí na nossa cabeça maravilhosos relacionados a todos os aspectos da nossa vida. Dinheiro, o corpo, o envelhecer, a cura, a bondade, a paz, a calma, a comunicação, a tristeza, a alegria, a sexualidade. Quantos padrões, quantos pontos de vista fixos, né? Nós temos em relação a todos esses assuntos que não permitem que a gente crie outras coisas. Saia da caixa, faça diferente. Então, uma sessão de barras de Axis ou um curso de barras de Axis que te oferta a oportunidade de aprender a correr as barras em alguém ou se auto-aplicar, te traz essa consciência, te tira dessa limitação de coisas que tu nem tem ideia de que tu era limitado. Só que daqui a pouco tu tá vivendo aí com mais leveza, com mais facilidade, com mais alegria, com mais ideias. Trabalha foco, atenção, coloca as coisas no seu devido lugar. Então, quando a gente tá mais leve, quando a gente tá mais feliz, quando a gente tá mais fluida, as coisas também não andam nessa mesma energia do que quando tu quer estar no controle. Ai, o controle, sabe? Quanto mais tu quer estar no controle, menos controle tu tem. Mais enlouquecida tu fica. E tudo que não nos permite isso, vamos destruir e descriar agora. Sim, um enorme pode-poque aí. Então percebe o que hoje tá te travando, né? Quais são os padrões que tu tá repetindo, né? Por que estão vindo os mesmos resultados? E se tu não foi correr as tuas barras, né? Não foi procurar nenhuma praticante, se tu não foi fazer nenhum curso de barras de Axis, ok, isso é uma opção que eu te dou aí com maior alegria no meu coração. Mas se não tem nada disso, pelo menos perceba qual é o resultado que tá dando aqui. É o mesmo? Bom, para tá dando esse resultado, eu tô tendo um tipo de comportamento. Qual é o comportamento que eu tenho aqui? O que eu tô fazendo sempre que tá gerando esse resultado? E sair desse comportamento. Sair da zona de conforto. Porque esse comportamento provavelmente é uma zona de conforto. E a zona de conforto ela é interessante. Porque às vezes a gente nem tá confortável nela. Tem uma amiga minha baiana que fala que é um ofurô de cocô a zona de conforto, né? Porque tu tá ali na ofurô de cocô, né? Com merda até a tampa do nariz, tá fedendo, tá desconfortável. Mas tu tá ali, ó, tá quentinho, tá molinho, né? Tá quentinho. E tu não quer sair dessa zona de conforto. Mas provavelmente esse comportamento é uma zona de conforto. Porque tu vai ter que sair daquilo, tu vai ter que te esforçar. E o teu cérebro não quer deixar que tu te esforce. Ele vai querer diminuir a energia aí, ele vai querer economizar a tua energia e vai te manter nessa zona de conforto. Porque essa zona de conforto, ela te dá prazeres imediatos. Ela te dá prazeres imediatos. É que nem tu comer um chocolate, né? Tô com vontade de comer chocolate. Que delícia esse chocolate. Né? Tô satisfeita no chocolate. É que nem fazer sexo. Ou que nem te masturbar. Tu tem um prazer imediato. E aí tu vai acostumando esse cérebro também com prazeres imediatos. E tu não vai ganhando força para sair disso para algo muito maior, porque esse muito maior, tu tá engessado pelos padrões que tu tem, os teus padrões mentais, todos esses arquivos que tu construiu, e tu tá engessado porque tu vai ter que abandonar muita coisa, tu vai precisar te esforçar para um resultado lá na frente maior. Só que o teu cérebro tá acostumado a um resultado imediato. Então a ideia aqui é entrar em estado de aqui e agora e perceber o que tu tá sentindo que te leva a um comportamento. O que tu tá sentindo hoje, o que tu tá fazendo hoje que te leva a um comportamento e sair disso. Estar mais consciente no teu dia.
Estar mais ligado no que está fazendo. Eu estou fazendo isso agora, mas a gente está tão distraído de tudo e as distrações elas são das mais diversas maneiras. E quando a gente entrou na pandemia, a gente teve que ficar um tempo sozinho com a gente, né? Quantas pessoas não conseguiram ficar sozinhas com elas mesmas? Porque na pandemia não tinha distração. Onde é que tá a distração? Era um amigo que te chama para tomar uma cerveja, era um cineminha que tu pega, era uma voltinha do shopping, é um Netflix, né, que tu vai assistir ou encontro aí com um outro grupo de amigos. Então isso te mantém longe de ti, te mantém longe da análise dos teus sentimentos, te mantém longe desse perceber do que tu tá fazendo contigo, para onde tu tá caminhando e perceber o que tu tá sentindo. E a palavra é perceber, não reagir. Perceber o que eu tô fazendo e traçar um plano de ação. Então, na pandemia, muita gente surtou porque ficou sozinha e não conseguia, se percebia e conseguiu enlouquecer. Porque foram tiradas todas as distrações. Né? A gente vive num mundo de distração. O celular é uma baita de uma distração. Tu não fica parado numa sala, por exemplo, numa sala de um dentista, uma sala de espera de algum médico, pensando na vida, no que tu fez, no que tu vai fazer amanhã, mais profundamente. Tu até pode ter uma planilhazinha, uma agendinha do Google ali para botar as tuas atividades, mas pensar de forma estratégica ou pensar no teu sentimento, pensar por que tu agiu daquela forma, normalmente a gente não tá aí, a gente tá no piloto automático e isso não cria para te ficar no mesmo lugar. Só cria essas mesmas oportunidades que tu tá vivendo e que tu tá reclamando. Então, quais são as situações que eu tô reclamando hoje? Mas essa própria reclamação, ela até justifica. Então, percebe aí, qual é o teu momento de vida? Percebe o que tu tá passando dentro da tua cabeça, quais são os comportamentos que tu tem com essas emoções que tu vai sentindo, para que tu possa fazer esse movimento, assim, sem utilizar ferramenta nenhuma, a partir de ti. Agora, se tu quer agilizar esse processo, se tu tá vendo que tu tá tendo padrões, seja na área da vida que tu for, ou tu sabe que tu não te permite, tu não sente que tu tá evoluindo, te informa sobre barras de Axis aqui no meu perfil, eu falo bastante sobre isso, sobre sessões de barras, sobre cursos de barras de Axis, onde a gente aprende a se auto-aplicar, onde a gente aprende a aplicar no outro, onde a gente aprende tantas outras ferramentas energéticas que tu pode colocar aí ao longo do teu dia e te trazer clareza desse momento. O que eu não tô vendo que se eu visse faria diferença agora? Começa a perguntar. O que está acontecendo aqui que eu não estou vendo? Me traz mais clareza. Eu estou aqui numa encruzilhada. O que vai me nutrir mais? Qual é a escolha que eu tenho aqui? Se eu escolher isso, vai gerar mais para mim satisfação, felicidade, alegria, dinheiro? Vai gerar? Então eu vou por esse caminho. Se eu escolher isso aqui, vai gerar X, Y, Z? Então eu não vou escolher esse caminho, que esse caminho não me interessa. Isso é estar mais em estado de consciência. E as ferramentas de uma classe de barras te ajudam muito nisso, para trazer toda essa clareza para o teu dia a dia de forma prática, tá? Então foi dado meu recado nessa quinta-feira. Hoje eu tô jururu para chuchu, tô gripada, tô rouca, mas eu tinha me comprometido e tinha me comprometido comigo, né? Além de me comprometer em entregar conteúdo, de ser aí uma contribuição para o planeta e de colocar aqui no meu feed as minhas lives, eu me comprometi comigo. Então, independente de qualquer situação, quer dizer, lógico, dentro do possível, eu ia vir fazer a live. Então, é esse o recado, né? Procure olhar para onde é que você está se limitando, o que não está te permitindo criar muito mais, porque a gente é um ser infinito, a gente é um ser que veio para ter facilidade, como o mantra de Axis, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então vamos buscar pela facilidade, vamos buscar pela alegria,
né? Vamos parar de focar aí no trauma e drama e reclamar da vida, ser mais grato. Tá bom, meus queridos? Uma boa noite. Obrigado porque quem esteve aqui comigo. Eu sempre digo que o tempo é ouro, né? Quem esteve aqui por 1 minuto, por 5, por toda a live. Quem vai estar comigo depois, ela vai ficar gravada. Vai estar lá no canal do YouTube também. Lá tem bastante material. E beijo. Até mais.